Opa, boa tarde pessoal, tudo bom? Meu nome é Wang, eu sou apresentador do Hoje no Ar, né, o novo programa de entrevistas do grupo Hoje de Comunicação, que vai ao ar toda sexta-feira a partir das 17h30, tá? E você pode acessar esse programa por todas as nossas plataformas. O primeiro entrevistado do Hoje no Ar é a doutora Adélia de Jesus Soares. Adélia nasceu em Suzano, tem 39 anos, é formada em Direito pela Universidade de São Francisco e foi diretora do PROCON de Suzano na gestão do prefeito Marcelo Cândido. Ela também foi professora titular da cadeira de Direito do Consumidor. Vamos conversar, vamos conhecer um pouco mais de Adélia. E também né, Adélia? Todo mundo te conhece. Nacionalmente por sua participação no Big Brother Brasil em 2016. Opa, vamos voltar, Adélia. E sem papas na língua, a Adélia vai falar sobre sua vida e sobre seus planos futuros aqui no Hoje no Ar. Vem com a gente. Tá? E hoje nós vamos ter uma ilustre suzanense como convidada de estreia, a doutora Adélia Soares. Né? Adélia Soares, advogada, ex-diretora do PROCON. É um grande prazer tê-la aqui, Adélia Soares. Tudo bom? Tudo ótimo. Prazer é todo meu, inclusive de estar participando dessa entrevista de inauguração, né? Então, eu desejo já de pronto muito sucesso para vocês e estou aqui à disposição. Obrigado, Adélia. Então, um errinho ou outro vai acontecer, Adélia, que é de praxe, né? Mas estamos aqui muito contentes com a sua presença, realmente. Eu fiquei muito contente, realmente, por saber que você ia ser a nossa primeira entrevistada, né? E é legal porque a gente vai poder conhecer um pouco mais da Adélia Soares mesmo, Adélia Soares, né? Então, Adélia, eu sei que você é uma suzanense e tal, né? Você nasceu em Suzano, e eu gostaria de saber de você, Adélia, que muita gente conhece de BBB, etc e tal, mas não conhece a Adélia. A Adélia nasceu em Suzano. Você morou onde, Adélia, aqui em Suzano? Conta pra gente, vamos falar da sua infância um pouco mais. Então, a minha vida toda, eu morei ali no bairro Jardim Carlos Cooper, que é como se fosse o final da Glicério, da General Francisco Glicério, aquele último bairro lá em cima. Eu morei a minha vida toda lá no Jardim Carlos Cooper. Fui criada lá e casei, fiquei morando lá. Aí depois de casada, eu comecei a morar ali na Vila Urupês, que é próximo à Guarda Mirim, num condomínio. Minha ali. Vizinha, praticamente, eu moro ali bem próximo. Éramos praticamente então, vizinhos. Eu tenho uma casa lá, eu tenho uma casa ainda lá, que agora está alugada. Mas eu morei nos últimos anos, eu morei ali na Vila Urupês. Tá, mas nesse meio tempo, desde a sua infância aqui, Suzano, como é que ela foi até você chegar a ser a Adélia que nós conhecemos hoje? Como é que foi a sua... Você começou em Suzano, tal, estudou em Suzano, obviamente, e olha, como é que foi isso aí? Eu não posso reclamar, sabe, Osmar, porque eu tive uma infância muito feliz. Então, eu sou a filha caçula de 3 meninas. E eu estudei na escola Batista Rense a minha vida toda. Eu estudei em escola pública, né? Mas no tempo que a escola pública era muito melhor do que é hoje, infelizmente. E eu sou filha, né, de professora. Minha mãe é professora, meu pai faleceu quando eu tinha 13 anos. Ele trabalhava na prefeitura, ele era tratorista da prefeitura. Mas assim, eu tive uma infância muito tranquila. Na minha adolescência eu entrei na Guarda Mirim, então eu comecei a trabalhar muito cedo, eu comecei a trabalhar com 13 anos na Guarda Mirim de Suzano, e aí eu passei por várias empresas em Suzano, trabalhei bastante, aí no comércio pegava fila dos bancos todos os dias à tarde, então assim, eu fiz todo o trabalho realmente de Guarda Mirim durante anos, na cidade, e aí depois eu comecei meio que me descolar um pouco da cidade, a partir do momento que eu entrei na faculdade, porque aí eu não fiz faculdade em Suzano, na época nem tinha faculdade em Suzano, e aí eu acabei ficando mais fora, porque eu fazia faculdade em São Paulo, eu de repente fazia estágio da faculdade em São Paulo, e eu só chegava em casa para dormir. A partir daí eu comecei a ficar um pouco mais distante da vivência na cidade, né? Então eu era aquela suzanense que chegava na cidade, descia ali na estação de trem, ia direto para casa, dormia, acordava no outro dia 4 da manhã, pegando o trem de novo. Então essa foi minha vida durante muitos anos. Tá, mas e aí, Adélia? Daí você falou sobre faculdade e tudo mais, mas vem cá, por que você optou pelo direito, Adélia? Olha, eu acho que, assim, nós todos temos a nossa vocação natural mesmo. Digamos assim, o grande lance é você identificá-la. E eu acabei identificando até por um sofrimento familiar mesmo.
Então, assim, minha mãe ficou viúva muito cedo, igual eu falei, eu tinha 13 anos de idade quando meu pai faleceu. E a minha mãe, ela reclamava muito, que ela falava assim, olha, a gente está sendo enrolado, porque a gente não tem um advogado na família, a gente não tem ninguém para lutar pela gente, a gente não sei o quê. Então, ela falava muito isso pra gente. E eu fui ouvindo aquilo foi entrando em mim, que ela falava muito da... a gente passou, a nossa família, quando meu pai morreu, a gente passou por uma situação que a minha mãe constituiu um advogado da cidade para poder fazer, de repente, o alvará para levantar os valores que meu pai deixou trabalhado na prefeitura. Então, ele tinha lá os valores, ele faleceu de uma forma abrupta, ele teve um aneurisma, né? E ele faleceu, então tinha lá os direitos dele a receber. Certo. Minha mãe constituiu um advogado e ela sempre reclamava que estava demorando muito para sair, ela reclamava que aí depois de um tempo, de tanto ela insistir com o advogado, aí o advogado chamou ela e deu um valor para ela, e ela não concordava com aquele valor, só que não tinha muito conhecimento, a gente não tinha advogados na família, só que durante anos minha mãe falava que aquilo ali estava errado. Certo. Ela falava que aquilo estava errado, e aí eu resolvi fazer direito de ver aquela angústia da minha mãe, que ela se sentia injustiçada. Então, quer dizer... E anos depois, eu fui levantar essa situação e realmente aqueles valores estavam errados. Colocando em valores de hoje, era como se de repente o advogado tivesse recebido lá 30 mil reais dos direitos do meu pai e tivesse repassado para minha mãe R$ 1.500. Certo. Então... E aí, quando eu fui atrás, até para poder resolver essa situação, inclusive puni-lo, o crime já estava prescrito. Entendi. E aí não tinha mais nada o que se fazer. Mas foi isso que me motivou realmente, então, porque eu fiquei inconformada de ver minha mãe se lamentar tantas noites, chorar tantas noites, e ela falava, e a gente não tem um advogado para resolver essa situação, a gente não tem, e ela falava muito isso. Então foi o que me motivou a buscar. Quer dizer, foi uma situação marcante que te levou a motivar, que te motivou a se tornar advogada, no caso, né? E obviamente... engendrar pelo direito do consumidor, aquela coisa toda, não é isso? Então. Batalhar em favor do consumidor. Me levou a carreira jurídica, me despertou, e aí quando eu comecei a fazer a faculdade, realmente eu senti que eu nasci para aquilo. Então, muitas vezes as pessoas falam assim para mim, nossa, Délia, sei lá, eu costumo ouvir, você é tão inteligente, você nunca pensou em prestar um concurso para de repente delegada, e é difícil as pessoas compreenderem que eu amo ser advogada, eu nasci para ser advogada, então não existe uma hierarquia, digamos assim, olha, você é advogada, mas você deveria ser juiz, você deveria ser promotor, não, assim, a sociedade são vertentes, de advogados, de bons advogados. É verdade, isso mesmo, porque as pessoas compreendem, eles acham, você é uma pessoa que conversa bem, você é ágil, você é rápido, você é astuta, você consegue, sabe, mas o problema não é esse, então por que você não se torna uma juíza, sabe, não é, porque são vertentes da justiça, mas eu acho que cada qual no seu qual, e tem aquela coisa de paixão, e dá para perceber que você gosta disso, você tem paixão pelo que você faz. Eu sou apaixonada pelo direito, são quase 20 anos de carreira, e assim, eu ainda sinto aquele brilho no olhar de quem está começando na carreira. Quando você entra numa causa, alguma coisa assim, você vai à frente, quando você consegue, você faz realmente justiça como deve ser feita, eu acredito que deve ser uma sensação muito boa que você sente, né? Realmente aquela coisa... deve ser alguma coisa que não faz você sair do seu patamar de advogado, do seu papel de advogado, para você se tornar uma juíza, ou uma delegada, ou uma coisa assim, né? Não, cada um no seu papel. Então, e aquela velha coisa, né, Adélia? Então, morrendo, você está 20 anos no mercado, trabalhando, né, atuando como advogado e tudo mais. Daí você deve ter visto muitos e muitos casos aí com relação, você vê que nós iniciamos a conversa com relação à educação, com a sua infância e tal. E como é que você está vendo hoje a educação no nosso país, Adélia? A educação para a educação pública, a educação privada, a educação num todo, para que, sabe, nós temos mais Adélias, mais profissionais competentes no mercado, mais pessoas atuantes, que é o que está faltando hoje em dia. Né? No nosso país falta muita gente atuante, muita gente competente. Não é verdade? Na verdade, Osmar, assim, além de amar advogar, eu amo ensinar. Então, assim, eu sou professora universitária, então eu consigo observar, digamos, o contexto da educação hoje no Brasil. Eu entendo que, para um grupo elitizado, um grupo, de repente, político, é interessante cada vez mais pessoas
sem qualquer nível de educação. Porque quando eu falo a questão da educação, eu não estou falando de educação de boas maneiras, eu estou falando de educação de conhecimento. Porque conhecimento é poder. A partir do momento que a pessoa tem o conhecimento dos direitos dela, ela tem conhecimento da forma que ela pode se portar, ela pode agir, ela acaba ameaçando as estruturas de poderes que estão instaladas hoje. Então, hoje eu vejo, digamos assim, a educação como sendo algo muito importante, só que ela está focada para beneficiar poucos. Pois é. Porque todo o sistema educacional hoje no Brasil, ele, falando até mais assim do ensino fundamental, ensino médio, a impressão que eu tenho é que ele está preparado para simplesmente qualificar de alfabetizados, Sim. mas não de pessoas, de seres pensantes. Então são pessoas que sabem ler, mas não sabem interpretar. Pois é. Então hoje eu vejo que grande parte da população, elas... obviamente, quando não existe um outro lado da família, da cobrança familiar, do incentivo e tudo mais, as nossas crianças, elas estão aprendendo o quê? A emburrecer. A verdade é essa. Verdade. Elas saem informadas, então elas passam, mas elas passam a não pensar. Do 5º ano para o 6º ano, para o 7º ano, porém, elas não sabem concluir um pensamento, elas não sabem interpretar um texto, elas não sabem interpretar uma frase. Por isso que eu falo que eu sou do tempo da escola pública, sim, mas do tempo que a escola pública era boa, tinha qualidade. Pois é, hoje em dia as pessoas... Eu não consigo enxergar essa qualidade. Eu tenho sobrinhos na escola pública e chega a ser decepcionante o nível que hoje encontra essa escola pública. Eu pública. acho que acontece o seguinte, Adélia, também, né? A escola pública, como você mesmo falou, né? As pessoas, parece que a garotada, ela entra no mercado, ela cresce, ela vai para o mercado de trabalho sem pensar, sem saber absolutamente nada, digamos assim. É uma questão, é um despreparo total. A pessoa parece que ficam meio desqualificados quando são colocados frente à situação real de como funciona a coisa. E não é só isso, né? Eu acho que é uma coisa que está passando de geração em geração. Você está há 2 décadas, às vezes você conseguiu perceber isso. Em 2 décadas eu acho que a gente conseguiu ver um declínio bastante grande com relação a isso, né? Principalmente... Você, como professor, você deve ter visto isso muito, né? E as pessoas não pensam, não sabem cobrar, não sabem, como você falou, ainda caindo desculpe, né? Mas caindo na área do direito mesmo, do consumidor, tudo, mas as pessoas vão pegar o consumidor mesmo. A pessoa não consegue, ela não tem noção do que ela pode fazer, do que ela pode cobrar, quais são seus deveres, quais são seus direitos, como cidadão, como, sabe, integrante de parte da sociedade. As pessoas não conseguem fazer isso. Eu vou falar para você. Na verdade, isso acaba facilitando para, digamos, um pequeno grupo que o interesse realmente é manipular. Fica muito mais fácil você manipular uma massa de gado a partir do momento que o gado ele não pensa. Então, assim, para o lado que você toca o gado, a manada vai. Nenhum gado para olhar e falar, peraí, eu não sou obrigado a isso. Peraí, eu tenho mais direito as pessoas não perguntam por quê. Então, hoje eu vejo, inclusive no ensino superior, alunos se portando realmente igual gado. Igual mesmo, vamos colocar diante dessa situação de pandemia, foi algo que eu postei bastante nas minhas redes sociais, tudo, que as faculdades, elas tinham o formato presencial e elas migraram para o formato à distância. Sim. Diante dessa situação, teria que ter dado um desconto nas mensalidades também, porque caiu o custo obviamente, para a instituição. E, assim, eu percebi que pouquíssimas instituições de ensino fizeram isso. Por quê? Quase nenhum aluno questionou isso também, né? Ninguém questionou isso. É isso que eu ia falar. Porque o aluno, ele não sabe o direito dele, ele não questiona, e é muito mais fácil para a instituição manter dessa forma. Porque a instituição, ela também não tem aquele conceito de falar, olha, peraí, mas isso não está certo, então deixa eu... Não, ela fica ali, aguardando. Então, eu vou ficar na minha, se ninguém falar nada, sabe o famoso se colar, colou? Pois compreendo perfeitamente. É o famoso se colar, colou. Então, hoje eu percebo muito isso. E isso eu cobro bastante das pessoas, eu questiono, porque eu falo, você já parou para pensar que não tem que ser assim? Já parou para pensar que isso está errado, que você tem direito? Pois é. Então, meio que buscando, incomodando as pessoas a pensarem. Pois é. Porque eu não sou obrigado a aceitar como verdade algo que então, não a educação acho que vai mais além, aquilo que você acabou de falar. A educação é você incitar, no caso, incitar que o seu aluno, que a pessoa
ele passe a pensar, sabe, a questionar, passe a existir questionamento, coisa que parece que não é feito. Parece que a pessoa, como você falou, a pessoa vai lá, vamos ler, escrever, tal, etc, etc, passa essa matéria, aprende e acabou. Vai uma progressão e vai embora. E a questão não é essa, a educação vai além disso. O professor, eu acho que a função do professor é bem maior do que isso, é fazer com que o aluno questione, é claro, né, tal, e coloque ele como um ser pensante dentro da sociedade, entendeu? Coisa que parece que deixou de existir. Inclusive, fala-se muito em cancelar, em retirar, exterminar o exame da OAB. Eu sou uma pessoa que eu sou completamente contra. E não é porque eu passei no primeiro que eu prestei. Não é por conta disso. É porque eu acredito que muitos profissionais chegam a conquistar um diploma, mas sem conhecimento. E eu acho que para você lidar com a liberdade e o patrimônio das pessoas, você tem que ter um mínimo. Então, o exame da OAB, ele busca auferir se você tem um mínimo de conhecimento para você lidar com isso. Então, é uma questão de responsabilidade manter o exame da OAB. Manter o exame da OAB para garantir que os profissionais que ingressem no mercado, eles possuam um mínimo de conhecimento para lidar. Porque hoje eu falo como professora que tem muitos alunos que se formam e eles não têm o conhecimento básico para operar o direito. Então, e nesse período de pandemia, aí, com as aulas online e tudo mais, eu acho que o aproveitamento mesmo, aquilo que você estava falando com relação ao ensino e tal, seja em qualquer esfera, qualquer escala, ele já é deficitário, já é pequeno. E nesse meio tempo aí, com as aulas online, agora nesse pico de pandemia e tudo mais, com as aulas online, eu acho que o aproveitamento é menor ainda, né? Sem dúvida, até porque, assim, o Brasil ele é um país continental, né? Então, existem vários Brasis dentro de um Brasil. E tem pessoas que a realidade realmente é de não ter internet, não ter Wi-Fi em casa. Tem internet pré-paga. Então, tem dia que tem dia que não tem. Então, existe até uma barreira no sentido de acompanhar essas aulas à distância. Então, obviamente, a pandemia, ela escancarou as diferenças desse país. Por quê? Porque a diferença social está muito escancarada hoje. Tem gente que falaram que, digamos assim, para a classe média e alta, ficar em isolamento é como se fosse um tédio. Ele decide, de repente, se hoje ele vai jogar tênis no quintal dele, ou vai nadar na piscina dele, ou vai assistir séries da Netflix. E para grande parte da população é descobrir como que vai fazer para poder fazer a próxima refeição. Pois é, um negócio complicado. Então, existe esse abismo, né? E diante desse abismo, quando a gente vai para a esfera da educação, seja mesmo do ensino fundamental, médio, ou mesmo do ensino superior, nem todo mundo teve condições de acompanhar realmente essas aulas à distância, de estudar, de fazer as provas, fazer os trabalhos. E eu não estou falando ainda da dificuldade pessoal de cada um de compreensão, porque eu sou sincera a falar, eu não tenho a mesma compreensão de um curso online do que um curso presencial. Eu ainda prefiro o presencial, tanto é que eu estava matriculada numa pós-graduação no início do ano, eu estava fazendo mais uma pós, aqui na Escola Superior da Advocacia, e era presencial. Automaticamente, quando migrou para o online, eu parei. Por quê? Porque eu sei que a minha absorção do conteúdo não vai ser a mesma. Então, por que eu vou continuar? Para fingir, só para pegar o diploma, fingir que eu aprendi, eu não vou cometer esse estelionato comigo. Pois é, agora que você falou em estelionato, né, nós falamos sobre pandemia, falando sobre estelionato, sobre tudo isso aí, então, e principalmente tocando o seu lado, que é uma advogada sempre focada no direito do consumidor, como é que está a pegada hoje, Adélia, com relação ao direito do consumidor frente a essa pandemia? O que ele pode fazer aí, digamos? Porque eu imagino que deve ter muito caso, né? Muito caso de situações meio que... O direito do consumidor, eu acho que ele está no ápice da importância dele. Porque ele sempre foi importante. O Brasil ele tem a legislação mais evoluída do mundo em relação à proteção aos direitos do consumidor. Só que, na verdade, as pessoas não haviam tomado essa consciência da importância do direito do consumidor. Hoje, a pandemia ela trouxe para as pessoas o quanto é importante você conhecer os seus direitos. Por quê? Com base no direito do consumidor, vários contratos estão sendo revisados, que é o grande ponto do direito do consumidor hoje, frente à pandemia, porque o artigo 6º do Código de Defesa do Consumidor, ele fala que o consumidor que contratou um serviço e depois, por um fato superveniente, ou seja, uma situação que aconteceu depois,
veio mudar o padrão financeiro dele, veio mudar o cenário dele, ele pode rediscutir aquele contrato. E muita gente está conseguindo, com base no Código de Defesa do Consumidor, revisar os seus contratos. Que é aquela situação, epa, peraí, a pessoa que pagava uma parcela de um carro de R$800 antes da pandemia, não é a mesma pessoa que tem a mesma condição hoje para pagar. Aquela pessoa hoje talvez tenha um poder aquisitivo, um poder financeiro, de pagar uma parcela de R$400 por mês. E ela tem o direito de discutir e fazer repactuar isso. Isso é um direito assegurado em lei, está lá no Código de Defesa do Consumidor. Isso vale para vários tipos de contrato. Eu dei exemplo de um financiamento de carro, mas vale para o plano de saúde, vale, de repente, para a compra de uma casa. Para você ver, né? É que, infelizmente, eu acho que hoje, sem querer te interromper, Adélia, mas parece que hoje é aquilo que nós voltamos a falar. Vamos voltar ao começo da entrevista, né, falando sobre educação. Essa falta de educação, de cultura com relação aos seus direitos, seus deveres, faz com que o brasileiro seja realmente, digamos, cai nessa linha estelionatária, quase isso, de muitas empresas, eles não sabem recorrer aos seus direitos, etc, e tudo mais. Porque, na realidade, a gente sabe, você está assinando um contrato, o contrato é leonino, tem um monte de cláusulas e as pessoas acabam sendo obrigadas a aceitar aquilo. E agora, eu acho que nesse período de pandemia, o direito do consumidor, como você mesmo falou, é uma peça muito importante, né? É um argumento muito importante para que você possa revisar tudo isso e realmente começar como é que chama? A dar um novo direcionamento. Eu acho que você passa a criar uma nova cultura com relação a isso. Tanto que você foi uma das autoras, né, da liminar que correu atrás para que as concessionárias de energia, de serviços básicos, não cortassem, né, não findassem os serviços por falta de pagamento nesse período de pandemia. E eu não sei, né? Eu queria até perguntar para você com relação a isso aí, como é que correu isso na prática? Eu gostaria de agradecer o povo todo, aí os internautas que estão assistindo, parece que o negócio está bom, Adélia. Você... Verdade legal, mesmo. Bom, quero mandar um beijão para todos os internautas que estão por aí. E o que acontece? Eu acho que é até interessante, você tocou na questão da educação. Eu sou uma defensora do direito do consumidor. Hoje, o meu escritório, ele acaba atuando muito voltado para empresas. Então, eu trato do direito do consumidor, mas trabalhando muito para as empresas. Eu tenho grandes empresas que são clientes do meu escritório, mas eu sou uma defensora do consumidor. Sim. Isso não foge da minha mente. Então, mesmo quando eu atuo para as empresas, eu atuo de uma forma para fazer com que essa empresa, minha cliente, cumpra o direito do consumidor. Só que diante dessa pontuação, eu acho que é interessante falar o quê? Que você bem colocou aí a questão da educação, tudo. Quando a gente fala desses direitos do consumidor, eu acho que é interessante deixar bem claro que todos esses direitos foram criados para o consumidor de boa fé. Sim. Porque também, Osmar, o que tem acontecido muito? Aquele consumidor que já era lá o inadimplente contumaz, o espertão, tal, ele está querendo agora aproveitar esse momento para colocar tudo na conta do Covid. E também eu também não acho certo isso, porque eu sou muito questionada que as pessoas falam assim: Adélia, você está falando que não pode fazer cobrança abusiva, não pode ligar várias vezes no dia, que não sei o que, mas e a dívida? E a pessoa que está devendo, que é sem vergonha? Não, tudo bem, mas a gente não pode tomar isso por regra, né? Me questionam assim. A gente não pode tomar isso por regra. Nas redes sociais. E eu falo o seguinte: o direito do consumidor, ele veio para o consumidor de boa fé, considerando que ambas as partes estão de boa fé. Então, quando tem lá um artigo falando que o consumidor ele tem direito de revisionar os seus contratos, é para aquele consumidor que realmente foi impactado. Sim. O que não é difícil. A gente olha para o lado, quantas pessoas perderam o emprego. Então, assim, estamos falando para aquele consumidor de boa fé. Eu nunca vou falar de uma questão de um direito para um consumidor de que esteja de má fé. Quando eu percebo que ele está de má fé, automaticamente eu encerro a questão, porque tem gente que realmente ela insiste, que entra em toda a questão. A gente entraria numa discussão moral, uma discussão de educação, uma discussão ética, que muitas vezes falta para o brasileiro, igual quando falam que a cada povo tem digamos assim, os políticos, o governo que merece. Talvez sim. É algo a se pensar, porque muitas vezes o brasileiro, nós brasileiros, e eu me incluo nisso, também tem aquele ímpeto de querer levar vantagem, de querer aproveitar uma onda, de querer aproveitar um momento.
Então, é interessante sempre pontuar dessa forma, até para que eu não seja atacada nas redes verdade, sociais. não, Muitas vezes as pessoas vão lá e falam, eu tenho meu comércio, está todo mundo devendo aqui. Não. E você defende o consumidor de boa fé. Pois é, parte do princípio que todo mundo está agindo de boa fé, concorda comigo? Então a gente não pode ir pela premissa de que todo mundo vai agir de má fé, etc e tal, e a lógica não é essa, mas é aquilo que você estava falando. A partir do momento que não tem o conhecimento de saber quais são os seus direitos, e quais são, porque não são só direitos, você tem deveres também como consumidor, concorda? E é mais ou menos isso, e as pessoas têm que ser pontuadas por isso, e às vezes a falta da cultura, da educação, da cidadania, em muitos casos aqui, implicam nisso. Então, às vezes, eu acho que, não sei, em alguns casos, um momento como o que nós estamos passando hoje, de pandemia, né, no caso, né, por questão de civis e tudo mais, eu acho que está começando a fazer uma revisão de muitos valores, né, pessoais, aí, principalmente nessa área, como consumidor, no caso. Não, é verdade. Agora, falando em relação ao que você me perguntou dessa ação, o que acontece? Que eu ingressei com essa ação civil pública e graças a Deus tivemos êxito. Eu comecei a observar no começo da pandemia as pessoas, nas minhas redes sociais, né, eu tenho bastante seguidores, e eles começaram a mandar mensagens assim, Adélia, nossa, diante de toda essa pandemia, não estou podendo trabalhar ainda, a concessionária de energia veio aqui cortar minha luz. E eu comecei a receber várias mensagens assim, fizeram corte na minha água. E eu pensei, mas a gente já está preso dentro de casa, a gente não pode trabalhar, porque a gente tem que agora estar no momento de resguardar a nossa vida. Então foi imposto um isolamento social para resguardar a vida, que é o bem maior. Então, como que a gente vai ficar dentro de casa e vai ficar sem os serviços básicos, essenciais? Certo. E aí eu comecei a me questionar, eu, enquanto advogada, o que eu poderia fazer para ajudar? Porque eu acho assim, nós todos, acho que... Eu acho que muitas vezes a gente tem que se colocar no papel do outro, né? É a gente começar a parar para pensar no coletivo de uma forma assim, olha, a minha água e a minha luz, graças a Deus, não vão cortar. Nesse momento, não, porque a vida muda, né? Nesse momento eu posso falar que não vou cortar, mas tem muita gente que vai cortar. E eu, enquanto cidadã, enquanto advogada, eu posso contribuir de alguma forma. Foi refletir, eu pensei, mas eles não podem fazer o corte de um serviço essencial. Mas estão fazendo, porque era algo para a própria concessionária ter consciência. Mas mesmo assim, ela estava socando pau na tesoura. Estava fazendo no fornecimento do serviço, tudo. E aí, diante dessa situação, eu fiz uma pesquisa jurídica e eu observei que existia, assim, uma recomendação, o Ministério Público recomenda que não se faça interrupção por inadimplência nos serviços essenciais. Aí eu vi que, de repente, lá em Recife, tinham entrado com uma ação que resguardava só para o Recife e, assim mesmo, resguardava só a energia elétrica. No Rio, o governador fez uma orientação, uma solicitação que não fosse feito corte. Mas tudo meio que, digamos assim, uma colcha de retalhos. Tudo segmentado, né? De forma uniforme para o país todo e que abarcasse todos os serviços essenciais. Daí você foi mais além. Eu entrei na Justiça Federal, eu preparei essa ação junto com a minha equipe no meu escritório. E nós entramos com essa ação civil pública e, de pronto, a juíza acatou, deu a liminar, na qual impediu a interrupção no fornecimento dos serviços essenciais, água, luz, telefone e gás. No que eu falo telefone, envolve também internet. Certo. Inclusive, ela impôs uma multa diária para caso de descumprimento. Isso foi bem bacana, porque aí essa decisão ela teve aplicabilidade para o Brasil todo. Então, uma pessoa, digamos assim, que está lá em, sei lá, Maranhão, ela também foi atingida por uma decisão daqui da Justiça Federal de São Paulo. E eu fiquei muito satisfeita por isso, não pelo meu trabalho em si, mas por ver realmente a concretização dos direitos de uma forma que está atingindo a coletividade. Eu acho que você, a partir do momento que você entrou com esse seminário e conseguiu e tudo mais, eu acho que você começou a trilhar um novo caminho também para o consumidor em geral, né? Você começou a mudar realmente aquele aspecto que geralmente todo mundo tem que ficar à mercê daquilo, e não, necessariamente você não precisa ficar à mercê de certas situações, especialmente numa situação excepcional como a que nós estamos passando hoje, né?
E é aquela velha coisa, né? Eu acho que o caminho é bem por aí mesmo. Então, eu acho que é aquela coisa, a educação, a partir do que você atua no seu segmento dessa maneira, de maneira mais forte, mais ampla, tal, você passa também a educar as pessoas. Isso é muito legal, né? Porque hoje parece que aquela velha coisa, parece que tem uma polarização sobre isso, né? Do que pode, do que não pode e tal. Então, e o pessoal passou a ter uma, como eu te falei, entrando nessa polarização, e daí tudo fica mais complicado, parece que tudo vira um entrave, sendo que você tem condições de tocar uma nova linha, uma nova linha não, uma linha direita, né? Do que é do seu direito, do que é do seu dever, verdade. coisa que as pessoas não têm. Inclusive, Osmar, assim, eu escolhi dentro do direito porque eu acredito muito em profissional especialista, né? Eu acho assim, quando você tem um problema no coração, você vai no cardiologista, você não vai no clínico geral. E no direito eu também entendo que tem que ser dessa forma. Então eu escolhi uma área de atuação do direito, que é o direito do consumidor. Eu me especializei dentro disso, então eu fiz pós, fiz mestrado, fiz várias especializações em contratos, tudo nesse ramo, nesse segmento. E quando aconteceu toda essa situação de pandemia, eu olhei para aquilo, eu vi o ápice digamos, da concretização da proteção e defesa do consumidor. Eu falei, eu tenho que atuar nisso, eu não posso deixar passar essa oportunidade. Inclusive, eu percebi um movimento que eu achei muito bacana. Vários colegas de profissão, vários advogados me contatando para, de repente, replicar várias ações nesse sentido. Então, assim, olha, Adélia, o que você está fazendo com os consumidores em relação a cartão de crédito? O que você está fazendo em relação a tal área? E eu comecei a trabalhar com advogados, digamos assim, auxiliar advogados, colegas de profissão do Brasil todo me contatando sobre o direito do consumidor. E isso também eu achei fantástico. O legal é que passa a ser uma referência o negócio todo, né? E daí você começa a ter uma nova linha de raciocínio. É muito legal isso. Eu acho que o consumidor... Não, eu gostei bastante. Eu acho que passa a ser um divisor de águas. Em meio a toda essa pandemia, foi algo assim positivo. Eu acho que... Eu falo que a pandemia ela foi ruim. Claro. Ninguém quer uma pandemia, né? Mas, de qualquer forma, eu acho que de qualquer situação imutável, que, digamos assim, não tem como mudar, a pandemia está aí. Você tem que olhar para ela e pensar, já está instalado. E o que a gente vai fazer disso? Qual que é o ponto positivo? O que a gente pode aprender com isso? Pois é, eu achei que foi um divisor de águas, Adélia. Eu achei que foi um divisor de águas isso que você propôs de uma forma ampla. Eu achei muito legal. Eu falei, nossa, acaba um monte de coisa, se torna mais... o consumidor se torna mais ciente do seu... Começou a travar. Deu uma travadinha? Mas infelizmente acontece. De vez em quando tem uma conexão. Hoje é aquela velha coisa, né? Como a gente estava conversando numa outra oportunidade, com relação a melhorar o sistema de conexão, o serviço prestado. Acho que chega uma hora que o consumidor, a partir do que ele começa a fazer pressão, ele vai ter não só esse serviço de água, luz, serviços essenciais, mas uma enorme gama de serviços prestados aí por comércios, empresas, etc., onde ele possa angariar os seus direitos de maneira mais coesa, mais correta, mais ciente, né? Melhorou o áudio aí? Verdade. Melhorou o áudio? Agora eu estou te ouvindo, estou te ouvindo bem. Bom. Tinha travado a imagem, mas estou te ouvindo bem. Então tá bom. Então, mas falando sobre isso, né, sobre você atuante, da maneira que você é, eu estava querendo relembrar um pouco mais os seus períodos de advocacia, né, como advogada, tal, etc., as dificuldades que você enfrentou com pessoa, né, como mulher principalmente, né, porque hoje, querendo ou não, ainda continua um certo estigma com relação a isso, né, que a mulher não pode, que a mulher não deve, que a mulher não consegue, que a mulher isso, etc., e tudo mais. E daí eu queria saber de você, como é que foi essa sua trajetória, até você chegar de uma maneira bastante sucinta e rápida, né, como é que você, o que você enfrentou, quais as dificuldades que você teve e tudo mais aí, porque percebe que existe isso. Na verdade, assim, eu me coloco, digamos, como uma pessoa que ela teve várias barreiras e ainda enfrento, né, várias barreiras na minha vida, na minha carreira, porque além de mulher eu sou negra. Sim. E nós sabemos que num país machista e racista, isso também é um peso que eu carrego, né? E são situações que eu não vou mudar. Então, assim, eu sou negra e permanecerei dessa forma. E diante desse contexto imutável da minha vida, realmente eu tive que romper barreiras, enfrentei várias dificuldades. E eu penso que eu agradeço todos os dias por ter escolhido uma carreira jurídica, porque a carreira jurídica, ela te possibilita conhecer os seus direitos
e olhar para a pessoa e falar para a pessoa assim, você pode até não gostar de mim, mas você vai ter que me respeitar. Pois então, assim, isso, na verdade, assim, eu tive sempre comigo. Desde o primeiro semestre da Faculdade de Direito, eu sempre fui aquela aluna que eu era incansável pelo conhecimento. Tá. E principalmente para autoproteção. Por quê? Porque todas as vezes que eu me senti discriminada, que eu me senti coagida, que eu me senti diminuída, eu me usei do meu conhecimento jurídico para fazer valer os meus direitos. Tá aí, então, eu sempre tive realmente isso muito claro comigo. Já que você está falando... Desculpa, é que às vezes dá um delay bastante grande às vezes. Então, já que você falou a respeito disso, Adélia, você passou por algum constrangimento, alguma coisa, já que você citou a questão do racismo, né? A gente pode ver hoje movimentos antirracistas rodando pelo mundo, tal, no Brasil inclusive. Você já passou nessa sua trajetória toda por situações complicadas, assim, que envolvesse, sabe, uma situação racista mesmo, que caísse por cima de você? Olha, Osmar, para falar a verdade... Porque a gente olha para você, parece que não, né? Mas eu acho que em qualquer aspecto... Não, é verdade. As pessoas acham que tudo a ver não, a pessoa é um veludo. Osmar, eu falo para você. A minha mãe, eu tive uma criação muito boa, sabe? Assim, eu tenho uma mãe maravilhosa, professora, eu acho que até por isso, de repente, ela soube criar as filhas dela. No seguinte, que ela sempre deixou muito claro para mim, olha, você é negra e você vai ser discriminada. Então, ela não criou eu no mundo da Alice, no mundo de Bob, no fantástico mundo de Bob. Então, ela sempre falou, olha, se sumir alguma coisa de alguém, a primeira suspeita vai ser sobre você. Isso eu era criança, minha mãe já falava, para eu não me chocar com o mundo que eu ia encontrar, e o mundo que eu realmente encontrei. Então, minha mãe sempre falou, olha, você vai ter que estar sempre a mais limpa, a mais cheirosa, a mais bem arrumada, você vai ter que ter a letra mais bonita, você vai ter que passar com as melhores notas. Então, minha mãe, ela sempre cobrou muito isso de mim, no sentido que eu teria que ser muito melhor para poder tentar ser igual. Entendi. Então, eu vou explicar isso, digamos assim. Eu sendo igual ali, nos conhecimentos, na higiene, não seria o suficiente. Eu teria que ser melhor para poder ser tratado igual. Compreendo perfeitamente. Então, essa exigência eu trouxe comigo e trago até hoje. Tudo que eu me proponho a fazer, realmente eu me proponho a fazer com uma excelência. Por quê? Porque minha mãe cobrou muito isso de mim. E eu sofri várias vezes, eu lembrava da minha mãe, toda vez que eu sofria, batia numa porta e tinha esse episódio de discriminação, situações escancaradas, eu lembrava da minha mãe falando. Eu lembrava da minha mãe falando assim, vai ser assim, vai ser difícil, você não vai deixar se derrotar. Você vai provar que você é melhor. Então, até eu estava comentando esses dias nas redes sociais sobre esse episódio que teve com que foi quase ministro da Educação. E aí o meu comentário nas redes sociais foi o seguinte, eu falei assim, ele sabia que o currículo dele seria analisado com lupa. Ele sabia disso, então ele não poderia ter dado de bandeja essa gafe. Ele errou. E o negro, ele não pode errar. A verdade é essa. Por quê? Porque tem outros brancos que com umas gafes, porque para não falar crime, mas continuam lá. Entendeu? Então, assim, mas ele, por ser negro, ele teria que saber, porque se eu sou convidada para assumir um cargo desse, eu já sei que vão olhar até nas minhas gerações passadas, na minha alma, sabe? Vão fazer uma sessão espírita e vão invocar nas minhas outras encarnações se eu fiz alguma coisa de errado. Você sabe que... Então, sem crítica. eu não posso dar isso de bandeja. Então, sem que a gente interromper, Adélia, mas uma coisa muito legal no momento que você falou sobre sua mãe com relação... Na hora que você falou da sua mãe, dava para ver que seu olho brilha, né? Então, daí parece que é uma coisa que ficou realmente marcada. Isso foi muito forte para você, não foi? Essas instruções, ensinamentos, porque você mudou. Você pode parecer que não, mas seu olho brilha quando você fala disso. É uma coisa... É que a minha mãe, assim, eu falo que se eu chegar a ser 10% do que minha mãe eu acho que eu já vou estar muito feliz, eu vou entender que a minha missão foi cumprida. Isso enquanto mãe, enquanto, digamos, profissional, enquanto mulher negra, porque minha mãe, ela aposentou como professora da rede municipal de Suzano, mas, assim, ela foi merendeira, ela fez faculdade com muita dificuldade, ela fez faculdade numa época em que não tinha Código de Defesa do Consumidor. Então, ela conta que entrava na sala na Universidade de Brás Cubas, entrava um cidadão lá que ela chama de Bedel, ele entrava na sala e ele falava assim, fulano, 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 por favor, se coloquem de pé. Aí
ficava de pé, a minha mãe estava sempre inclusa nesse grupo, e aí eles falavam assim, olha, vocês não farão a prova porque vocês estão inadimplentes com a faculdade. Então, a minha mãe, ela encarou todos os tipos de discriminação, de dificuldade financeira, para ser a mulher que ela é hoje. Então, assim, hoje minha mãe é uma mulher aposentada, é uma mulher, assim, muito, muito jovem até para a idade dela, é uma mulher que está sempre se renovando. Ela, hoje em dia, ela faz vários cursos na área de estética, de não sei o quê. E, assim, eu me orgulho muito da mãe que eu tive pelos ensinamentos que ela me deu. Então, eu falo que hoje, se eu fizer qualquer coisa de errado, é porque eu sou sem vergonha mesmo, mas não dá para falar a mãe não educou, a mãe não ensinou. Muito pelo contrário. Não dá para falar isso, porque a minha mãe, ela sempre foi muito correta, ela sempre ensinou certo. Dá para perceber que você assimilou muito bem, que você sente orgulho, exatamente, né? É muito legal a gente ver isso. Muito orgulho. Porque quando você falou isso, quando você falou da mãe, nossa, brilhou muito, eu achei muito legal. Eu acho, sabe, é uma coisa que é visível. Depois você assiste, você vai ver. É visível isso. Eu vou assistir. É muito legal, Adélia. Então, Adélia, e nesse pique de querer fazer toda a coisa correta, de querer melhorar, não só, né, para o coletivo, mas fazer uma melhoria geral, né, para a coletividade, como é que tá? Você já viu que você teve pretensões anteriores políticas uma certa vez, né? Tudo bem. E agora, como é que tá? Você pretende fazer nesse novo pleito, você pretende correr atrás de uma candidatura? Que bom que você tocou nesse assunto. Você pretende entrar numa disputa eleitoral de novo, Adélia? Que bom que você tocou nesse assunto, porque vira e mexe, sai um boato aí em Suzano, falando que eu sou candidata a algum trem aí. Ou candidata a vereador, ou candidata a prefeita. Eu não sou candidata a nada. Certo. Então, quando foi em... porque rola esse boato aí, né? Esse wax. Rola muito aqui. Tudo mais, Adélia é candidata a prefeita, vai ser candidata. Eu agradeço o seu espaço para eu desmentir isso. Porque, assim, eu não sou candidata a nenhum cargo em Suzano, eu nem moro mais em Suzano, não tenho essa pretensão. Eu apoio, obviamente, algumas pessoas de Suzano, porque minha família continua aí, a minha irmã, minha mãe, tudo. Então, eu acompanho muito de perto a política de Suzano, tal, eu vou vendo como que tá várias questões. Mas eu não serei candidata a nada. Eu fui candidata, assim, a deputada federal. Mas, assim, quando eu lancei a minha candidatura, logo depois, que é coisa de, acho que 8 ou 9 dias depois, eu me descobri grávida. E era uma gravidez que eu estava tentando há muito tempo. Então, eu fiz todo um tratamento, eu tive um aborto. Então, quando veio essa gravidez, veio junto com a minha candidatura. Aí, era uma gravidez de extremo risco e eu não fiz campanha. Então, assim, eu não saí de casa, praticamente, assim, foi numa época que foi bem no início da minha gestação, gestação de risco, e ainda bem no início, então eu fiquei o período todo de repouso, eu não fiz campanha, pouquíssimas pessoas sabiam que eu era candidata. Então, hoje, não é algo que eu tenha já um plano, digamos, para próximo pleito, mas a política é algo que corre na minha veia. Em algum momento... vocês saberão que eu sou candidata a alguma coisa. Mas daí você vem a público e vai colocar. Você vem a público, coloca isso para todo mundo e vamos com a Adélia para cima, não é isso? Como candidata daí. Não é verdade? Mas ela é muito. Não, assim, futuramente eu acredito que vocês vejam eu na condição de candidata. Mas hoje eu não tenho nenhuma ambição nesse momento. Então, e já que você falou no último pleito que você acabou ficando grávida, tal, etc., que hoje você também não mora mais em Suzano, né? Quer dizer, você hoje fica dividido entre, se eu não me engano, você fica em Suzano, você fica em São Paulo e você está morando hoje fora do Brasil, não é isso? Você fica dividido. Na verdade eu tô com um pezinho lá em Orlando, né? Porque Orlando, na verdade eu já frequento lá há muitos anos, meu bebê nasceu lá. Então, assim, hoje eu fechei uma sociedade com um escritório de advocacia lá, no qual eu faço todo o procedimento de imigração, advocacia para brasileiro, né? Então eu fico realmente com um pé lá e um pé aqui. Então, é muito legal isso. E também tem mais, né? A gravidez foi um fator determinante nessa história toda de você, entre aspas, dar uma parada com a sua campanha para deputada na época. Você parou com a gravidez, não foi isso? E como é que está sendo a sensação de você ser mãe de novo, assim, depois de todo esse tempo, depois de ter aborto, depois de ter tratamento, depois de ter, sabe? Osmar, porque o garoto tem 1 ano e meio. Assim, na vida da gente, é muito legal. Na vida da gente, eu sei que, assim, se você for fazer uma lista de pretensões, de sonhos, tem um monte de coisa que vem na cabeça, mas você tem que elencar prioridades. E na época, para mim, a prioridade era engravidar e ter o bebê,
Por quê? Porque você sabe que a mulher, ela tem ali o reloginho biológico, que ele fica ali. Então, eu agora estou com 40 anos completos, então eu já estava começando a chegar naquela fase que você fica com aquele medo de não dar certo. E eu sempre quis mais filhos, igual eu falo, eu tenho mais velho, de 21 anos, eu me casei muito cedo com o pai dele, eu casei com o pai dele, eu tinha 17 anos, e eu tive um filho que é esse que está com 21 anos hoje. E quando eu casei, a minha ideia já era ter 4 filhos de cara, é que o casamento não foi pra frente. Então, infelizmente, eu vinha me divorciar e esse projeto ficou para trás. Mas na minha cabeça, nunca sumiu a ideia de ter mais filhos. Então, eu queria, só que aí, nem sempre, digamos, você querer as nem sempre querer poder nesse ponto. Porque aí não aparecia a pessoa adequada para ser o pai da criança. Ou quando aparecia a pessoa, eu não estava no momento profissional. E aí foi indo. E aí chegou num ponto que eu falei, bom, hoje eu tenho a pessoa, eu tenho um companheiro, eu tenho meu marido, eu casei de novo, eu tô na idade que eu tenho, ou é agora ou pois nunca, é. então eu falei, eu tenho que fazer. E essa é uma curiosidade muito legal também, né? Que você falou sobre, eu casei de novo, tal, eu tenho meu marido agora, tal, etc, tal. Isso foi pós-BBB, né? Isso foi pós-BBB, vamos deixar bem claro. Que também tem uma história bem interessante com relação a como você conheceu seu marido e tudo mais, não é isso? Mas isso foi pós... Foi no Tinder, não foi? Foi por um acaso. Meu nome não é nem Jennifer, é Jennifer ou Jéssica, que é do Tinder. Jennifer. Meu nome não é nem Jennifer, mas assim, eu conheci ele no Tinder. E aí, assim, porque lá mesmo no Big Brother, eu comentava, tanto é que o pessoal fez até paródia aqui fora, porque falava que eu era Cinderadélia, de Cinderela. Porque eu tinha aquele sonho de formar uma família. Eu falava, gente, eu posso nem ganhar o prêmio daqui do Big Brother, mas se eu sair e casar, pra mim já tá bom. E aí, quando eu saí do Big Brother, eu me cadastrei no Tinder. E foi muito eu li a respeito, achei muito... Eu lembro que eu me cadastrei e as pessoas entravam, os homens entravam lá e falavam assim, por que você tá usando as fotos da menina que participou do Big Brother? Você deve ser o negão, não sei o quê. Tinha aquele negão que circulava pela internet. Sim. Então as pessoas falavam assim, deve ser você, vai procurar o que fazer, eu vou denunciar a sua conta, ou não sei o quê. E era eu. E eu falava, não, sou eu. Até parece que a Adélia estaria aqui no Tinder procurando namorado, que não sei o quê. Tá. Eu falava, não, sou eu mesmo, vamos marcar um encontro. E todo mundo fugia. Tá. Eu lembro que eu me cadastrei no Tinder às 10 da manhã, e era às 2 da manhã, e eu não tinha conseguido falar sério com ninguém. Todo mundo achava que era piada, que não era eu, denunciaram o perfil. Tá. Porque como eu era uma pessoa com muitos seguidores nas redes sociais, assim, na cabeça dos homens, famosa, não estaria no Tinder. E era eu mesmo. Aí entrou lá o meu atual marido. Daí ele mandou uma mensagem para você, não foi isso? Daí ele mandou uma mensagem e você respondeu. Não foi isso? Na hora. E aí, na hora. Essa é uma parte... E essa foi uma parte bastante hilária também, né? Conta aí pra gente como é que foi. Foi muito legal. Quando eu soube disso, eu falei, nossa, aí muito ele entrou, bom. Ele me deu um oi, e ele falou assim, oi, tudo bem? Ele não falou nada de Big Brother. Eu falei, gente, ele não falou que eu sou fake, ele não falou nada disso. Ele falou, vamos tomar um café? Eu falei, agora! Daí aí? Eu lembro que era dia de eleição em Suzano, era dia 2 de outubro de 2016. E ele falou, vamos tomar um café? Eu falei, agora. Aí ele me pegou em casa, a gente foi tomar o café. Mas me parece que tinha uma ideia até que ele parece que mostrou para um amigo e todo mundo pessoal falou, não, isso é fake, isso é uma mentira. Ele falou com os amigos, né? Isso. Chegou nisso e ele falou, não, você deveria denunciar. Ele mostrou para um amigo dele e o amigo dele falou assim, cara, essa menina, ela acabou de participar do Big Brother Brasil, essa foto aí é fake, com certeza. Você vai lá, vão te assaltar, vão não sei o que, não sei o que lá. Então eu lembro até que quando ele tava comigo, ele tirou uma foto junto comigo e mandou pro amigo. Falou, ela eu achei essa história fantástica, eu achei muito louco. Ele foi meio que com medo, ele falou que ele tava com um porrete no carro. É sério? Foi assim o negócio? Mas quando eu sou... porque ele falou, bom, eu tô indo conhecer uma menina. Eu não sei, de repente eu chego lá, sai um monte de cara pra querer me assaltar, sei lá. Não, mas assim. Infelizmente eu comecei a rir quando eu soube da história, sabe? Daí minha esposa falou, tal, eu falei, não, sério, foi assim? Daí eu comecei a rir. Sabe quando você começa a rir da situação toda? Foi isso mesmo. Eu achei muito e eu falo hilário. Com você, Osmar, tinha que ser, porque assim, a gente se deu muito bem. Realmente foi assim, foi um encontro meio que, eu falo que Deus, ele tem a hora e o lugar, né? Pode ser o lugar mais inusitado, mas ele tem, porque a gente se deu muito bem,
Assim, a gente se diverte muito. Meu marido, ele é muito parecido comigo. Eu sou muito animada, eu sou muito brincalhona. E ele chega a ser mais que eu. Tanto é que eu falo que ele tinha que fazer stand-up. Porque, assim, ele é muito engraçado. E aí a gente se deu muito bem, porque eu falo que o humor, ele deixa a vida mais doce. Leve. Muitas vezes a gente olha para a situação e fala, putz, tô com um problema aqui, igual ele é engenheiro, né? Então tem vezes que ele tá com um problema nas obras dele, ou eu tô com um problema no escritório. Só que aí, de repente, ele faz uma piada, ou eu faço, e a gente começa a dar risada e esquece. Então eu acho que o humor, ele acaba parece que a gente desmonta aquilo que é pesado e recomeça de uma maneira mais leve, mais tranquila, mais pausada e mais coesa, né? Mais racional. Exatamente. É muito legal. Eu falo que eu tinha que casar com um homem engraçado. Eu acho que Deus foi ouvindo isso e o Deus falou, vou mandar direto já um que é quase um palhaço para ela. Dá para você ter uma ideia. E o interessante de tudo isso aí é aquela velha coisa, né? Foi pós-BBB, né? Até não tem como a gente não falar de BBB, que BBB não teve jeito, né? É marcante, é pesado, fica aquele estigma pesadão em cima disso. E daí eu mesmo fiquei admirado, falei, nossa, a Adélia no BBB, quando você, sabe? É aquilo que eu te falei, né? Você acaba conhecendo a Adélia, estava diretor do Procon e tudo mais, e de repente você vê a Adélia no BBB, né? Eu achei muito louco isso. É uma coisa muito fantástica. Você deve ter mandado, falou, vou participar, não foi isso? Para ver o que vai dar e tudo mais. Você acha que não tinha muita pretensão de entrar também? Como é que foi o negócio para chegar até... Porque, querendo ou não, o BBB foi é aquilo que você falou, né? As coisas acontecem de maneira... Alô? Adélia? Oi? Tá me ouvindo, Adélia? Opa, parece que tiver um probleminha. E aquela velha coisa, né, meus queridos? Um programa de estreia, sempre tem um probleminha aqui, um ali, e a gente depende de terceiros, né, no caso de conexão externa, né? E nesse meio tempo aí eu gostaria novamente de agradecer a audiência de todos os internautas, né? E nesse meio tempo nós vamos ter que acabar encerrar a entrevista, porque infelizmente nós não estamos conseguindo voltar com a conexão junto à Adélia. Tá? E como eu falei para vocês, é muito bom ter vocês aqui, eu estou muito contente com a presença de todos vocês, é uma experiência nova que o grupo hoje de comunicação está colocando no ar e nós vamos sanar esses problemas, alguns problemas que porventura podem vir a acontecer no futuro, mas é aquela velha coisa, vocês vão poder assistir essa entrevista, não só essa e várias outras que estiverem, dentro da plataforma do Suzano Hoje, no Hoje no Ar, na Hoje TV. Está em todas as plataformas, no YouTube também. Então, eu gostaria de contar com vocês, que vocês se inscrevessem no canal, que vocês ativassem o sininho lá, né, aquele de praxe, para você ficar a par de tudo que está acontecendo, qualquer novidade que vier acontecer aí. E, novamente, né, pedir desculpas para vocês por esse problema que nós tivemos com relação à conexão aí, tivemos uma queda por parte da Adélia, e contar com vocês na próxima transmissão, tá bom? Um grande abraço para todos vocês, tá? Estamos aí, tá bom? Hoje no ar, no Hoje TV.